dia 26 de julho é o dia que a gente comemora o Dia dos Avós. E a história de hoje é para você, criança, e para você, vovô e vovó. Então, aproveitem essa história que vocês vão curtir demais. O nome dela, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ela fala de memórias. Um menino tão pequeno conseguiu renovar a vida de uma senhora. Então, aproveite agora essa história. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ele morava bem ao lado de uma casa com muitos velhinhos. Ele amava ir visitar aqueles velhinhos na casa. Ele conhecia o senhor Valdemar, que adorava remar, e sempre brincava com ele. Gostava também do senhor Silvânio, que tocava piano. E tinha o senhor Cervantes, que contava histórias arrepiantes. Dona Mandala, ele sempre gostava de ajudar, porque ela sempre andava com uma bengala. E tinha o senhor Poçante, que tinha uma voz de gigante, e ele admirava ele demais. Mas quem ele mais amava, quem ele mais gostava, para quem ele tinha contado todos os seus segredos era Antônia Maria Diniz Cordeiro. Era uma senhora carinhosa, e eles sempre brincavam e conversavam. Um dia, Guilherme Augusto estava em casa junto com seus pais, quando ele ouviu a mãe dele dizendo assim: "Tadinha da velhinha." E aí ele perguntou: "O que aconteceu com ela?" E aí o pai respondeu: "Ela perdeu a memória." A mãe disse assim: "Também, né? Com 96 anos?" Guilherme Augusto levantou e perguntou: "O que é memória?" E o papai disse para ele assim: "É algo que a gente tem que se lembrar." Então Guilherme Augusto, não ficando muito satisfeito com aquela resposta do pai, foi à casa dos velhinhos. E aí ele se encontrou com o senhor Silvano, que tocava piano, e perguntou para ele: "Senhor Silvano, o que é memória?" E ele disse assim: "Meu filho, é algo muito quente, muito quente." E aí ele foi então até o senhor Cervantes, que contava histórias arrepiantes, e perguntou: "Senhor Cervantes, o que é memória?" E ele falou: "Filho, é algo raro, muito raro." E ele, não satisfeito, então, foi até o senhor Valdemar, aquele que adorava remar, e perguntou: "Senhor Valdemar, o que é memória?" E o senhor Valdemar: "Filho, é algo muito triste, muito triste." Foi até Dona Mandala, aquela que andava de bengala, e falou: "Dona Mandala, me diga, o que é memória?" E ela, rindo, disse: "Filho, é algo que faz a gente rir muito." Então, como ele admirava muito, muito o senhor Poçante, ele foi lá: "Senhor Poçante, o que é memória?" E o senhor Poçante respondeu: "Filho, é algo que vale ouro." Então Guilherme Augusto voltou para casa e pensou: "Eu preciso ajudar Dona Antônia a recuperar sua memória." E aí ele foi na sua caixa rara, onde ele tinha uma coleção de conchas, e lá ele pegou a concha mais especial que ele tinha e colocou dentro de uma cesta. Depois, ele se lembrou que ele tinha algo muito engraçado: a sua marionete. Todos amavam ver a marionete dele, e quando viam, começavam a rir. Colocou essa marionete na cestinha com muito carinho. Lembrou também que ele tinha a medalha do vovô. Ele ficou até um pouquinho triste quando olhou a medalha e colocou com muito carinho ela dentro da cesta. Lembrou que ele tinha também uma bola de futebol. E essa bola, ela valia ouro. Colocou na cesta.
E o que ele podia levar que fosse quentinho? Aí ele se lembrou, foi lá no galinheiro, colocou a mão debaixo da galinha e pegou um ovo fresquinho, quentinho, e colocou com muito cuidado na cesta. Pegou aquela cesta e foi até a casa dos velhinhos. Chegando lá, entregou para Dona Antônia. Quando ela olhou aquilo, ela pensou: que menino lindo e tão especial, que me traz coisas tão maravilhosas, coisas que me trazem tão boas lembranças. E aí ela foi pegando cada coisa e foi se lembrando. Ela pegou aquele ovo e se lembrou do dia que ela era bem pequenininha e que ela foi à casa da sua tia e viu dentro do ninho um ovinho azul cheio de pintinhas. Como essa memória fez bem para ela. Olha só, ela pegou a concha, colocou no ouvido e se lembrou quando ela foi a primeira vez de bonde para a praia. E ela pôde sentir o calor, o mar, foi maravilhoso. Ela viu também aqui algo que lhe trouxe um pouco de tristeza. Ela pegou aquela medalha e se lembrou do irmão mais velho, que foi para a guerra e nunca mais voltou e ela nunca mais viu. Quando ela viu a marionete, aí ela não parava de rir. Ela começou a brincar com a marionete e ela se lembrou da irmãzinha pequena, que ela uma vez mostrou uma marionete e a irmã começava a rir sem parar, com a boca cheia de mingau. E aí ela pegou aquela bola que valia ouro e aí ela jogou para Guilherme Augusto. E ela pôde se lembrar de todas as brincadeiras deles juntos, de todos os segredos. E aquilo fez muito bem para ela. E os dois, eles riam sem parar, sorriam o tempo todo. E Guilherme Augusto ficou muito feliz, porque ele pôde ajudar a resgatar as memórias de Dona Antônia. Imagina, um menino que não era nem tão grande assim, poder fazer uma coisa tão incrível para uma senhora. Memória é algo muito importante. Lembrar das coisas nos faz muito bem. E eu fico pensando, quem aquece o seu coração quando você lembra de alguma coisa? Eu fiquei me lembrando também do profeta Jeremias. Ele disse como trazer à memória coisas boas eram importantes. O versículo é assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E para você, o que te dá esperança? O que você lembra que aumenta a sua esperança e aquece o seu coração? Tente lembrar quando as coisas não estiverem boas, dos seus amigos, dos seus familiares. Agora, se estiver difícil, eu vou te dar uma dica maravilhosa. Ter uma memória que vai sempre te trazer esperança. A melhor memória é saber que Deus te ama. Essa é a melhor memória que você pode ter. Quando as coisas não parecerem bem para você, traga à sua memória o amor de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que a sua esperança vai ser renovada. E aí, gostaram da história? Agora eu vou convidar você para ir para uma oficina deliciosa, docinho de vó, receita da vovó Mirtes Marota. Ela sempre fazia para gente esses docinhos na festa das nossas crianças, lá na minha casa. Você vai curtir demais. Então vem com a gente. O docinho de gema da vovó Mirtes vai precisar de uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e uma gema. Agora a gente vai para o modo de fazer. A gente vai agora colocar a manteiga para derreter.
em fogo baixo, viu? Agora, gente, que a manteiga derreteu, a gente coloca o leite condensado. E com leite condensado frio, não pode deixar ele esquentar, hein? Senão a gema vai cozinhar. A gente acrescenta a gema. E agora a gente vai mexendo até ele dar o ponto de enrolar. Agora, gente, olha, o ponto é quando ele solta da panela, tá vendo? Se você tiver dúvida, você pode pingar um pouquinho na água. Se ele soltar na água, tá no jeito. Então, a gente vai agora soltar, desligar o fogo e colocar para esfriar numa travessa. Olha, a panela fica bem limpinha, tá vendo? Não dá nem rapa. Aí a gente tira, agora a gente vai esperar esfriar. Eu gosto de deixar um pouquinho na geladeira para ele ficar um ponto melhor. E depois nós vamos enrolar, passar no açúcar e enfeitar com M&M's. Então, gente, o que eu fiz? Eu pus um pouquinho de manteiga nas mãos. Tem que lavar as mãos antes, tá? Aí eu peguei um pouquinho do doce, coloquei, fiz a bolinha, passo no açúcar. E aí, posso colocar direto numa bandejinha ou então no tapetinho. Vou fazer mais um. Depois eu vou fazer todos para vocês verem a bandeja montadinha. Pronto, ó. Ele fica super macio, tá bom? Olha, macinho, macinho. Para finalizar, gente, olha o que eu fiz. Eu comprei M&M's e enfeitei cada um com uma balinha. Ficou maravilhoso. Você pode colocar também na forminha para enfeitar a sua mesa. E aí é só celebrar. Celebrar o dia do neto, o dia da avó, do avô, seu aniversário. Sempre celebre com coisas boas. Um beijo.